Olá, graça e paz, Regina falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022, agora faltam 3 minutos para as 8 da manhã. Vou mostrar duas operações aqui nos pares GBP que eu já estou posicionada, né? Um pouco antes da minha janela horária, que é na abertura de Nova York, mas eu encontrei uma oportunidade fora da janela, uma não, duas, né? Então eu entrei na operação. E eu vou rabiscar aqui, ó. Só que eu vou rabiscar só em um par, porque a leitura é a mesma, exatamente a mesma, tá? Vou até aumentar o zoom aqui, ó. Quem tá chegando mais perto é o D. Bora lá. Ó. Então eu vou contar para você o que eu enxerguei aqui para fazer essa entrada na venda. Primeira coisa que eu observo, né? Onde é que está o preço em relação... Primeiro eu observo a sessão, né? Que sessão que eu estou. Por enquanto eu ainda estou na sessão de Londres, porque não abriu a sessão de Nova York. E aí essas caixinhas coloridas são as minhas janelas horárias, né? É um período de 3 horas dentro das sessões, onde eu vejo maior probabilidade de entrada, né? Eu pintei no gráfico para ficar mais fácil a visualização. Outra coisa que eu observo, o ADR do dia. Onde é que está o ADR do dia em relação ao preço? Essa informação é bem importante. O que me diz o ADR do dia? O ADR do dia me diz que tal par se movimenta uma média, tá? É uma média, o meu ADR, ele está configurado para puxar a média dos últimos 5 dias. Então, ele puxa a média da última semana. E aí, a gente precisa observar que quando eu digo média, quer dizer que pode ser para mais ou para menos. Olha onde está o ADR do dia aqui, ó. Olha o quanto ele andou a mais do que o ADR. Então, é uma média, que pode ser para mais ou para menos. Então, eu sei onde está o ADR. Quando ele rompe o ADR, eu já posso ter uma probabilidade de movimento de exaustão. Opa, ele já caminhou muito mais do que a média do dia. Então, eu já posso estar tendo aí um movimento de exaustão e pode começar a vir uma possível inversão ou até uma reversão de toda essa movimentação. Legal. Outra coisa que eu observo, onde é que está a mínima do dia anterior? Aqui, ó, a mínima do dia anterior está aqui, que é de sexta-feira. A mínima não, desculpa, a máxima. A máxima do dia anterior está aqui. Então, na abertura de ontem, o preço fez toda essa movimentação. Olha que movimentação longa, né? Extensa. Movimento de alta grande. Beleza. Aí, o que eu busco, né? Para entrar aqui, por exemplo, ó. Aqui em cima. Eu olho para os números redondos, tá? Por quê? Porque o preço, ele, além de ele se movimentar em busca de máximas e mínimas de dias, semanas e meses anteriores, ele também é movido como um imã, né? É um imã para ele, os números redondos, né? Que é o 00, 25, 50 e o triplo zero. É óbvio que o duplo zero, né, que seria a região de 500, e o triplo zero, que seria o número fechado, são os pontos mais importantes. Tanto que, se você observar aqui, ó, a minha entrada foi logo depois do rompimento do triplo zero, né, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. 1,80. A minha entrada foi aqui, tá? Além disso, o que eu observo também? Padrão de vela, tá? Padrão de vela também é bem importante. Então, você nota aqui, ó, que a minha entrada foi, ó, logo depois do rompimento do número redondo. E aqui, eu tenho esse padrãozinho de vela aqui, ó. Ó, esse e esse são dois bons padrões de vela para se entrar numa região dessa. E você pode até observar
que o próprio, mesmo que você não saiba o nome do padrão de candle que está se formando ali, se você olhar para o candle, você vai ver o quê? Deixa eu aumentar o zoom aqui, não sei se é fácil para você enxergar, mas ó, se você olhar para o próprio candle, ó, a própria vela, você vê que quando ele começa a deixar sombra na parte superior do pavio, significa que ele já está perdendo a força compradora, né? E aí, dependendo da região que você está, de todo o contexto que você está vendo no seu gráfico, de acordo com a leitura que você faz, o método que você utiliza, você começa a ver que há uma perda da força compradora e a gente pode ter um movimento de queda, ok? Simples assim, não tem muita coisa para observar, né? Às vezes você vê muita coisa aí no gráfico, o gráfico está cheio de indicador, você pode fazer tudo isso aqui a olho nu, tá? Mas até para explicar para você, eu acho mais fácil eu pontuar dessa maneira no gráfico. O visual, né, no início, o visual vai te ajudar muito, né, principalmente quem tem memória fotográfica, eu tenho. Então, isso te ajuda muito. Com o tempo, você pode usar o gráfico limpo. Você não precisa colocar nada, não precisa colocar número redondo, não precisa colocar a DR do dia, você mesmo pode fazer um cálculo aí, ou usar esse único indicador aqui também, ó, que mostra para mim, ó. Esse único indicador aqui, ele fala para mim que o par se movimenta uma média de 185 pips por dia. Hoje ele andou 280, né? Quase 100 pips a mais. Se você não quiser ver essas linhas aqui no gráfico, ó, tá vendo? Aqui é o range. É o range do que o indicador está me dizendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse é o range. Olha o quanto ele rompeu, né? Então, não tem muita coisa para observar. Você entender o que o preço está fazendo, né? E posicionar suas ordens, proteger. Por exemplo, ó, eu ainda nem coloquei stop nessas operações, ó. Essa daqui não tem stop. Eu já posso pôr um stop aqui para proteger e deixo o trade andar, ok? Esse é o AUD. E a leitura do NZD é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha lá. Ele fez a mesma movimentação, tá? Tem vários pares que eles se movimentam quase que idênticos. Olha lá. Então, eu tenho o par rompendo a DR do dia, né? Esse par se movimenta 255. Só hoje já se movimentou 316. Eu tenho o rompimento da máxima do dia anterior, que é a máxima de sexta-feira. E aqui eu tenho o preço rompendo o número redondo, que é o triplo zero, né? E aqui ele rompeu o número quebrado, que é 199,250, né? Eu tenho uma outra entrada que eu posicionei aqui, ó, que quando ele começou a subir aqui, ó, quando ele começou a subir aqui, eu achei que ele fosse buscar 199,750, tá? Mas ele não foi. Então, quando eu vi que ele começou a fazer esse tipo de vela aqui, ó, depois de ter rompido a DR do dia, ter rompido números redondos importantes, ter rompido o máximo do dia anterior, quando ele começa a fazer esses padrões aqui, ó, que eu mostrei para você no outro vídeo, ó, é a mesma coisa. Zoom. Ó, olha as velas. Olha quanto pavio superior. O que isso sinaliza para mim? Perda da força compradora em região importante. Aí é só vender, deixar o trade andar, protegendo a operação, né? A operação está sem stop. Vou botar o stopzinho aqui e deixa o trade andar. Ok? Ó, eu tenho procurado pegar nas operações uma média de
de 25 a 50 pips, né? Aqui já está quase dando 50 pips. Eu só vou observar como é que essa vela fecha. Olha onde ela está chegando, próximo de um número redondo, né? Vou ver como é que ela fecha para ver se eu permaneço ou se eu saio da operação, tá? Aí, ó. É o mesmo operacional, a mesma coisa. Tudo que você enxerga em um, você consegue enxergar no outro. Aqui já tá dando mais de 50 pips, né? 62 pips. Eu coloquei aqui, ó. Por que a minha saída tá aqui, ó? Porque aqui eu tenho a movimentação dos grandes bancos, né? Que é essa linha verde. Ó, então aqui eu tenho a linha que é uma zona, na verdade, dos grandes bancos, e aqui eu tenho o número redondo, que é o triplo zero. A expectativa é que o preço venha até aqui. Se eu puxar um Fibonacci aqui, ó, 50% tá abaixo. Ó, se eu puxar um Fibonacci, todo esse movimento de alta aqui, ó, 50% tá aqui, e 50% tá aqui. Ó, 50% tá abaixo, tá vendo? Então, quando a gente tem um movimento comprido desse aqui de alta, o que a gente espera, né? Que o preço volte pelo menos 50% da movimentação anterior para continuar o movimento de alta, ou ele pode mudar, né? Reverter essa movimentação de alta e ir arrebentando tudo aqui, sem respeitar nada de Fibonacci, tá? Então, se eu estivesse olhando só para Fibonacci também, a minha saída faria confluência aqui. Mas eu também estou observando a zona dos grandes bancos e os números redondos para posicionar a minha saída, ok? Então, se ele vier aqui, me dá 100 pips. E aqui também, tá? As duas saídas são com 100 pips. Opa! Algum tempo depois, voltando aqui, ó, o AUD está quase atingindo o alvo, o NZD está um pouco indeciso, mas acredito que venha aqui também. Que belezinha, ó. 100 pips aqui. Faltam 20 minutos para abrir a sessão de Nova York, né? Que é essa faixa amarela aqui, ó. Na sessão de Nova York, o que pode acontecer? Né? Pode continuar o movimento de alta, né? E aí a gente ter aquele padrãozinho, né? Que eu não falei aqui, ó. Mas aqui eu tenho o padrãozinho do V. E aqui eu tenho o padrãozinho do V. Então, na abertura da sessão de Nova York, se o preço continuar subindo, provavelmente vai haver o mesmo padrãozinho de V, ou aqui ou mais abaixo, é uma probabilidade, tá? Por quê? Porque geralmente, na maioria dos pares, isso acontece bastante, mas não é uma regra fidedigna, e nem em todos os pares, geralmente a abertura de Nova York reverte toda a movimentação de Londres, tá? Então existe esta probabilidade. Tem gente que sua, né? Sua, tem taquicardia, quando o preço está chegando pertinho de fechar a operação, de ir lá no alvo, e ele começa a retrair. No começo eu sentia muito isso, tá? Sentia tudo. Dor de barriga, suador, taquicardia, uma vontade de sair correndo da operação. Mas depois, quando eu comecei a proteger as operações e aceitar o que o mercado me dá,
Isso é tranquilo para mim, né? Segurar a posição assim. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que eu tenho sangue frio, que elas têm mão de alface, que estava na direção certa, mas saiu antes do tempo. Eu sempre falo nos vídeos, começa a proteger sua operação, que você vai conseguir surfar bons movimentos do preço, né? Mesmo que você se sinta inseguro, que você sue, que você tenha taquicardia, que você tenha dor de barriga, se você colocar isso como um hábito dentro das suas operações, isso vai se tornando uma coisa natural, né? Aí você deixa de sofrer e você vai passar a surfar bons movimentos do preço. Por quê? Se o preço não vier aqui no meu alvo, ó, falta pouco, falta 1 minuto para essa vela fechar, tudo pode acontecer. Se ele não vier aqui no meu alvo, eu estou protegida aqui, ó. Eu ganho aqui e eu ganho aqui. Aqui eu ganho menos? Tudo bem, mas eu estou ganhando. É isso que você tem que colocar na sua cabeça, né? Eu sempre falo que stop de proteção também é lucro. Olha lá, e tem gente que fala assim, o preço passou por cima da minha operação e não pagou, a corretora está me roubando. Não, aqui eu preciso pagar o spread da operação, tá? Então, ele tem que passar alguns pips do meu TP para eu pagar o spread da operação e a corretora fechar a minha ordem, tá? Olha lá, belezinha, 100 pips no GBP/UD. Agora vamos ver se o NZD também dá uma puxadinha aí com força. $15 minutos para abertura de Nova York. Aqui onde o preço está, ó, é importante essa regiãozinha aqui, ó, porque é a região do 250, tá? Vamos ver se ele passa ali. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui, peraí, colocar a linha do preço ali, ó, para você ver, olha lá. Ó, tá vendo a linha vermelha? É o spread, a diferença do spread. Ó, no AU dele tá tocando a linha dos grandes bancos, né? Que acaba virando um suporte importante, essa regiãozinha dos grandes bancos, tá? O preço às vezes só toca nela, ou rompe, deixa o paviozinho e volta tudo. Ó, eu acredito que ele vem aqui, então eu vou deixar o meu stop aqui, ó. Meu stop tá barra a barra, tá? Ou seja, ele vai me tirar aqui no stop de proteção se ele romper a máxima do último candle, tá? Da última vela. Eu acredito que ele vem aqui, né? Faltou muito pouco mais de 6 pips, né? Um pouco mais porque eu preciso pagar o spread da operação, então aqui não tem muito o que fazer. Ou eu fecho a operação aqui, ou eu deixo o trade andar, né? Deixo meu stop lá na última máxima e espero para ver se o preço vem aqui buscar minha ordem, tá? Então eu vou optar por isso, tá? Vou deixar meu stop lá na máxima e vamos ver se ele vem para cá. Tá vendo? Tem bastante volatilidade, né? Por quê? Porque tá pertinho da abertura de Nova York. Agora são 8h48. E o spread começa a largar quando está próximo da abertura das bolsas, tá? Isso também tem que ser levado em consideração. O ideal é, depois que abre as bolsas, você esperar entre 5 e 15 minutos para que dê uma estabilizada nos spreads, principalmente dos pares com GBP, tá? Ou, se você estiver na operação, tem que segurar. E aqui, olha onde ele está sambando, né? Olha lá. Opa! Olha onde ele está sambando. Será que aqui dá pelo menos 50 pips?
quase 46. 50 pips é o que eu tenho pego em média nas operações, tá? Quando ele bateu aqui já estava dando 90. Agora ele tá voltando, se tirar ali vai me dar metade. Tudo certo, né? Uma escolha que eu fiz. Porque stop de proteção também é lucro. Aqui ele tá sambando no número redondo, né? No duplo zero, que é 198,5. Opa, estopou lá, ó. Nem vi, tava olhando outra coisa. Tudo certo, tá? Para que o preço viesse no meu alvo inicial, eu coloquei no risco que o mercado já tinha me dado. Saí no stop de proteção, tudo certo. Era para ter me dado 100 pips aqui, me deu 46 e alguma coisa, tá? Metade do que ele veio, né? Quando ele tocou aqui, ele estava dando 90 pips e ali ele me deu 46. Ok? Tudo certo. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo te auxilie de alguma maneira. Se ele te auxiliou, me ajude dando um like, comentando e compartilhando. Ajude o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é relevante e entregar aí para outras pessoas, né? Para o maior número de pessoas. Desejo que você tenha uma segunda-feira abençoada, um início de semana abençoado, que você possa receber todas as bênçãos, transformações e livramentos que você necessita. Em nome de Jesus, amém. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!